Olá pessoal, estamos aqui de novo no Café com Bolo, hoje recebendo pessoas de outras cidades, estrangeiros, não, são nossos irmãos, Lama Ismaili, vereador Lama Ismaili, vereador Fawaz Taha. Lama Ismaili é vereador já histórico, quarto mandato, né, Lama? Lá em Guarulhos, foi secretário 2 vezes. Sim, é um prazer estar com você, Ali, irmão Ali, que eu vivi aqui em São Bernardo. São Bernardense, né? Um tempão, é verdade. 1992, se não me engano. Morei aqui no bairro Demarque uns 4 anos. Você morou aqui no Demarque? Morei aqui no Demarque, exatamente. Então é um prazer estar aqui de volta em São Bernardo do Campo. Embora eu seja vereador na cidade de Guarulhos, para mim é a melhor cidade do mundo. Né? Depois de São Bernardo? Não. É a melhor cidade do mundo. Você tem aquela câmera lá. E ela é a segunda cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, 12ª, 13ª no ranking nacional de economia. Portanto, é um prazer estar aqui com você como guarulhense por opção, mas meu amor por São Bernardo é eterno. Você viveu muito tempo com a gente aqui, né, Lama? Eu lembro? Sim, 4 anos. 4 anos. Trabalhamos aqui no Centro de Divulgação do Islã aqui da América Latina. Eu editava jornal, revista aqui. Nós fizemos um trabalho de mídia aqui, né? Era no Ruge Ramos, nosso escritório, né? Era lá no Ruge. Exatamente, na Avenida Senador Vergueiro. Vergueiro, é isso mesmo, não me esqueço. Em cima da agência do Bradesco, eu nem sei se tem mais ainda. Não tem mais aquela agência lá. Não tem, pois é. Depois dos 3 postos, o famoso 3 postos. Perfeito, perfeito. Então eu estou emocionado aqui em estar aqui nessa cidade maravilhosa, onde meu filho nasceu aqui, minha filha nasceu aqui. Então, portanto, é uma cidade muito, muito querida para o meu coração, né? É verdade, é verdade. Tenho saudade daquela época, viu, Lema? A gente tinha um grupo bom, né? Era um grupo bom. Naquela época não tinha celular, não tinha mídia social, não tinha fake news. A gente fazia jornal impresso. Eu me lembro que eu terminava o jornal, eu fazia o pestap, né? O pessoal mais antigo vai saber o que é isso. Levava até a cidade de Campinas. Lá tinha uma gráfica que era o Jornal do Povo, né? E que era bem mais barato que as gráficas daqui, e a gente rodava lá. Então eu levava tipo à noite, esperava rodar, carregava num carro que era diesel, que tinha na época, acho que era D10, alguma coisa assim, e trazia de volta para São Bernardo para distribuir aqui em São Bernardo, na Mesquita, em outras comunidades. E era um jornal realmente que a gente trazia as preocupações do ser humano, a preocupação em defesa das pessoas, vamos dizer assim, discriminadas, né? Das pessoas menos afortunadas em direitos, né? Isso é verdade. É isso. É verdade. Né? Mas é um prazer estar com você, viu, Ali? Muito bom, Allah, é sempre um prazer. E agora temos um parente, né, que casou com outro, é isso? A sobrinha casou com meu primo. Pois é, minha sobrinha, eles moram aqui também, pertinho, Exatamente, inclusive vou passar daqui a pouco lá, tomar um café, senão agora que tornou público a minha presença aqui, então se eu não passar lá, vai falar, você não gosta da gente, é o contrário, né? É isso aí. Mas é isso aí. E o Fawaz, meu amigo Fawaz, ele tem uma trajetória, é novão, né? Novo, 35 anos. 35 anos, vereador desde 21. Eu fui eleito com 26 anos, não... 29, algo do tipo. Estou no segundo mandato. Fui eleito em 2016 e assumi em 17. E você logo conseguiu ser presidente da Câmara? Então, na verdade, assim, rapidamente, eu fui candidato. Primeiro, obrigado por estar aqui, pelo convite. Eu sempre, assim, tenho acompanhado muito o seu podcast, tem feito sucesso muito grande. Eu estou lá em Jundiaí, no interior de São Paulo, e tem alcançado, assim, muita gente, muita cidade. Então, eu queria te parabenizar pela coragem e pela qualidade do podcast. O Café com Bolo tem sido um sucesso e eu não vou mentir, eu queria estar aqui um dia, então foi mais rápido do que eu imaginava e dividir esse espaço com o Lema, que é um cara também que é um professor na política, um amigo, um irmão, então eu fico muito feliz de estar aqui. E eu fui eleito em 2016, mas eu fui candidato em 2011,
pela primeira vez, fiz 1.103 votos, não me elegi, mas começou uma trajetória. Eu sou formado em educação física, trabalhei já na prefeitura de Jundiaí, fiz alguns trabalhos também ali na época como na faculdade. Então comecei uma trajetória ali na cidade, tive inspiração de querer ajudar as pessoas, e aí fui candidato, não ganhei, depois de 2016 eu fui eleito com 1.568 votos. Então a partir daí, com mandato é muito mais fácil, né? Quando você não é vereador, você tem um anseio, você tem os ideais, mas quando você está lá realmente na cadeira com a chance de fazer algo, é muito mais fácil de você apresentar seu trabalho. Mas a responsabilidade é maior. Só aumenta, só aumenta. E aí eu fiquei 2 anos como vereador, e fui eleito presidente da Câmara lá em 2018 para assumir em 19 e 20. Né? Fiquei 2 anos como presidente, uma baita experiência, e depois eu fui reeleito vereador e continuei presidente mais 2 anos da Câmara. Então eu fui presidente por 4 anos seguidos. Você foi candidato a deputado estadual e teve uma votação expressiva, 50 e poucos foi mil quase, votos. Praticamente 52 mil votos. Primeira né? vez que você é candidato a Primeira vez a deputado, e com apoio de vocês aqui, do Lemer também me ajudou demais, e foi uma experiência muito legal. Eu insisti bastante para vocês virem agora, porque eu sei que se vocês decidirem serem candidatos, eu sei que depois fica um pouco mais difícil para vocês virem para São Bernardo e tal, né? Esse ano é um ano de correria, né? Um ano de eleição, e a gente está sempre envolvido com política, né? Com campanhas. A cada 2 anos tem eleição no país. A gente está em recesso parlamentar. A gente só não tem sessão na Câmara. Mas o trabalho, eu estava olhando aqui o celular, é problema na saúde, é problema na educação, é problema de enchente, é problema de chuva, é problema de alagamento, né? E aqui, então nós estamos trabalhando também mesmo aqui. Gravando aqui. E o Fawaz aqui, eu esqueci de falar, é um irmão nosso, é um colega vereador. Eu tenho certeza que ele terá um sucesso muito grande, ainda muito jovem. É uma esperança para o Brasil, para as comunidades menos favorecidas. Eu acho que, eu entendo assim, que a trajetória do político, ela diz muito sobre sua história e quem é. E o Fawaz, me permita dizer, é uma pessoa muito ética, muito moral, e muito trabalhador. Então ele foi candidato, eu tive o prazer de ajudar ele para deputado estadual na última eleição. Foi um dos mais votados do estado, mas por questões partidárias não conseguiu se eleger. Teve 52 mil votos, fiz questão de ajudar ele, corri na minha cidade e conseguimos transferir alguns votos para ele. Guarulhos, terceira cidade mais votada, né? Que eu tive mais votos foi em Guarulhos, 2.200 e poucos votos. Portanto, você deve para Guarulhos. Tem que trabalhar para Guarulhos um dia. Exatamente. Então, Guarulhos é nossa cidade de coração, mas na verdade o Brasil é o território do nosso coração. Nós temos que defender esse povo maravilhoso, defender o ser humano que vive no Brasil, seja em Guarulhos, seja em São Bernardo, seja em Jundiaí, seja, não importa onde, seja no Nordeste, seja no Sul, porque eu entendo assim, que o ser humano é um só, não existem 2 seres humanos. Todos nós somos filhos de Adão, né? Portanto, a melhor raça é a raça humana. Alguns dizem que tem raça eleita. Os nazistas diziam que tem a raça superior, ariana, né? A raça ariana, né? Hoje tem um povo lá no Oriente Médio que diz que é eleito por Deus, mas eleito por Deus é tudo aquele que segue os mandamentos de Deus, aquele que acredita nessa força superior, essa força magnífica que vela por todos nós, que cuida de tudo, que é o Criador dos céus e da terra, né? Uhum. Então é isso que a gente chama de Deus. Então Deus escolheu a raça humana. Deus não escolheu nem Eva nem Adão, ele escolheu Adão e Eva e os filhos deles. E todos nós somos filhos de Adão e Eva, sim, ou não, né? Independente de raça, cor. Portanto, eu sempre defendo essa teoria de que devemos sempre pensar no nosso semelhante, ajudar o nosso semelhante na medida que pode, e terminar com esses conflitos que a gente repudia. Todo tipo de violência é inaceitável. Sabe, nós que temos uma ascendência árabe, né? Nós vivemos assim dois mundos, conhecemos 2 mundos. E coisas que a gente viu aqui no Brasil, que é maravilhoso,
e alguns erros que aconteceram do outro lado do mundo, eu não gosto da ideia de querer importar esses problemas para cá. E nos últimos 4 anos, essa história da polarização, independente do ideal de cada um, mas eu acho que, sabe, a gente ficou preso dentro de uma bolha. E a gente começou a ter debates muito grosseiros, muito complicados, sabe? A questão do extremismo de um lado do outro. É aquilo que o Diego Schelp falou aqui, o jornalista, eu tenho grande respeito por ele. Falou, quando a pessoa é extremista, ela impede, ela bloqueia, ela é incapaz de ouvir o outro lado. Bloqueio, é isso mesmo. A pessoa extrema é incapaz de ouvir a outra opinião. Ela já coloca o outro lado no campo do mal. Não existe outra opinião além da dela. Não existe. Então, como é que a gente cresce como ser humano, Lena? Se a gente é incapaz de ouvir a opinião do outro. É isso que eu quero dizer. Eu acho que um debate antagônico, um debate intelectual, sabe, assertivo, respeitador entre diferentes opiniões, é o que faz a gente crescer como ser humano. Agora eu vou te falar do lado político, que é o nosso lado. Minha opinião. Cada vez mais a sociedade tem dado uma resposta, por incrível que pareça, favorável a esse extremismo, infelizmente. Porque o equilíbrio aqui no nosso país parece que não existe. Não existe mais um partido de centro. Ou você tem que estar no quente ou no frio. Mas existe partido... Eu não consigo achar que existe direita e esquerda. Para mim é rótulo de eleição. Exatamente. Pra mim, o pessoal tem surfado nessa onda, independente da sua ideologia. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, como se fosse 2 grupos, sabe? Então é isso. E é isso que eles querem. Como se fosse torcida, né? Como se fosse torcida de futebol. E eu acho o seguinte, o ser humano, ele é respeitado a partir do momento em que ele se autorrespeita. Se você se autorrespeitar, você passa... respeito não se compra, não se vende. Respeito se impõe, e o próprio ser humano que... Então eu acho assim, a mídia, as mídias sociais principalmente, elas precisam começar a divulgar essa ideia da cultura da paz, da cultura do entendimento, da cultura do respeito, de que o meu direito termina quando começa o seu direito. Porque a partir do momento em que eu faço uma agressão, você invado seu direito, seu território, eu estou ultrapassando os limites. E aí é inaceitável, né? Então é inacreditável que hoje, por exemplo, vamos falar que é uma coisa muito quente, a guerra lá em Gaza, entre Israel, que fala em Israel e o Hamas. Na verdade, não é uma guerra entre Israel e o Hamas. É um genocídio aquilo, né? Aquilo lá, na verdade, é uma guerra entre o Ocidente e o povo palestino. Quem são os palestinos? São de Jesus. Jesus era palestino. Palestino é muçulmano, cristão, judeu, como ateu. Disse o Flávio Dino, o que disse Deus para José? O que José viu no sonho dele? Ele falou, leva o menino, a mãe dele, para o Egito, porque o rei Herodes vai matá-lo. Quem era o menino, quem era a mãe dele? Era Jesus e a mãe dele. Virgem Maria. Né? Então e hoje os americanos, eles estão levando diariamente aviões e carregamentos de armas e munições. Eles não estão levando lá comida, não estão levando remédio. Eles ficaram 20 anos no Afeganistão. Quantas escolas eles construíram lá? Quantos hospitais eles criaram no Afeganistão? Mas quanto de armamento eles gastaram lá? No Iraque. Invadiram um país sob a premissa de uma mentira. Arma química. De que o governo local, o governante local tinha armamento de destruição em massa. E depois a gente viu que o cara não tinha nem espingarda. Nem espingarda. Estão lá até hoje, tem bases americanas lá hoje. Quantas escolas eles construíram no Iraque para ensinar a língua deles, o inglês? Nenhuma. Quantos pronto-socorros eles fizeram? Nenhum.
Não vende Então, arma, né? por exemplo, hoje... Escola não compra arma, né? Eu sou vereador em Guarulhos, eu defendo a minha cidade, defendo as pessoas que vivem lá. Eu não defendo lá o evangélico, o católico, o muçulmano, o judeu. Eu defendo o ser humano que vive lá. Eu estou preocupado em criar uma saúde pública para essas pessoas, independente de sua raça, independente de sua origem, independente de sua cor. E é essa cultura que precisamos difundir aqui. A cidadania tem que ser pelos atos. Eu sou cidadão, você é cidadão, você é cidadão. Nós temos direitos, mas temos deveres. Nós pagamos nossos impostos. Os palestinos nasceram lá, eles não podem ser considerados cidadãos. Eles são considerados estrangeiros. E os europeus que governam Israel, porque o primeiro-ministro, os ministros, são todos filhos de europeus ou europeus. Eles são cidadãos. Então, como é o mesmo que você dizer, olha, o Portugal vai voltar para o Brasil, porque o Portugal descobriu o Brasil e aqui vai ocupar lá. E o povo que está aqui tem que mandar embora. Não tem sentido, não tem lógica. Então, é incompreensível. É importante dizer que a paz é fundamental. E para acabar com a paz, tem que acabar com o ódio, tem que acabar com a guerra, tem que acabar com a indústria de armas. Alguém está ganhando com isso. Muito, né? Você tem dúvida de que a indústria de armas está faturando milhões e milhões? Acho interessante o que até o presidente Lula falou, foi o que está sendo gastado com armamento poderia ter resolvido o problema do mundo. Acabava com a fome da África. Né? Acabava com a fome aqui no Brasil. É inconcebível que na América Latina, terra fértil, onde não temos terremoto, não temos guerra, ter fome. Inaceitável. Até inaceitável. O Enéas falava isso, né? O maior produtor de agricultura do mundo, o Brasil, hoje O Enéas falava que o Brasil é grande, tem 200 milhões de habitantes, mas é um país para 500 milhões, quer dizer, não é para ter fome. Não é tem fome? É aceitável isso? O país é grande, tem 200 milhões de habitantes, aqui. Só que nós estamos pouca gente, se for olhar bem, não podia estar nessa situação. O problema do Brasil é a distribuição de renda, né? Infelizmente, é a Eu distribuição da renda. moro no Jardim City, ali em Guarulhos, perto da Serra da Cantareira, no pé da Serra da Cantareira, e ontem uma senhora estava batendo na porta. Tocou a campainha, minha mulher falou, você chamou alguém? Eu falei, não, deixa eu ver. Tem uma câmera de segurança, olhei, tinha uma senhora, tal, modesta, tal, fui lá. Pois não, senhora, por favor, o senhor tem algum alimento para me dar? Complicado, né? É complicado. Eu queria ver se era alguma coisa. Eu fui lá, peguei o que me deu o direito, que Deus me deu o direito, eu falei que gostaria de levar para a senhora, porque eu fiquei com dúvida. Eu fui com ela, ela realmente mora numa vila pertinho, dá para ir a pé, chama Vila Operária, ela morava num barraco. E ela realmente tinha crianças ali e tal. E eu vi que realmente é inaceitável, inacreditável. Inacreditável, estamos falando da segunda cidade do estado de São Paulo. Então, só quem vive lá dentro sabe o que é isso. Né? E os caras gastando do outro lado em bilhões e bilhões em armamento. Diariamente estão falando que a guerra custa para Israel 280 milhões por dia. E nós aqui atrás de R$100 para dar de doação de cesta básica para quem precisa. É inacreditável, inaceitável. Eu acho que a humanidade regrediu, não progrediu. E os países do mundo, quem pode falar, quem tem o poder, não está falando, não está nem protestando. Já mataram mais de 23 mil palestinos e todo mundo está quieto. A maioria são crianças e mulheres, porque os guerrilheiros do Hamas estão embaixo da terra, estão protegidos, mas os covardes matando civis inocentes. E o mundo calado. O mundo calado. Isso é inaceitável. Quantos hospitais foram derrubados já? Uns 20 hospitais, pelo menos, já caíram? Foram derrubados? Me falaram que em Gaza tem 35 hospitais. Parece que só tem 4 parcialmente com dificuldade ativos. De operação, é isso. Parcialmente. Estavam operando as crianças sem anestesia.
O médico foi operar o próprio filho. Você vê as imagens, você não acredita, parece que é filme de terror. Ele foi amputar a perna do filho dele, médico. Sem anestesia? Sem anestesia, o menino morreu. Olha. Você viu? O menino morreu de tanta dor. E no início, quando começaram a fazer as fake news, falando que tinham crianças decapitadas, o presidente dos Estados Unidos afirmou a notícia, dizendo que ele viu as imagens. E depois a própria Casa Branca desmentiu. Então... Mas até hoje estão falando, né? Porque o pessoal, mas lógico, a mentira depois para você voltar atrás, quando você fala, depois se atinge 100, quando você vai falar a verdade, não chega em 1. O cara não quer prestar atenção, é imediatista, o cara quer pegar aqui. Então nós estamos vendo uma guerra também de narrativas. A verdade é igual tartaruga. Demora, mas chega. E a mentira é igual relâmpago. É igual relâmpago. E acaba. É verdade. Né? É verdade. Mas oremos... Pedimos a Deus para que a paz reine, que esses inocentes sejam poupados e que suas famílias... Olha, eu nem sei como é que se dá condolência nesse momento. Para alguém, eles falam Hamas, mas todo o povo palestino virou Hamas. Eles não estão mirando em Hamas coisa nenhuma, estão matando pessoa à torta direita. E outro, o Hamas existe desde a década de 80. Nós estamos falando de uma história de pelo menos 75 anos. Recente. O Dr. Jaime aqui do Direitos Humanos da OAB também fala uma coisa muito interessante, que a tendência do oprimido, sabe, oprimido, acaba se tornando agressor. É o que está acontecendo. Você acha que essas pessoas... essa é a máxima nazista. A máxima nazista diz o quê? O Goebbels, que era ministro da propaganda de Hitler, dizia o seguinte: a mentira de tanto dita, ela acaba virando verdade. Não é verdade? É o Goebbels que dizia isso, ministro da propaganda de Hitler. E quem está repetindo isso agora é o movimento ligado ao governo de Israel. De tanto a mentira que eles falam, eles chegam a falar que os palestinos não são humanos. É inacreditável. Mas quando a população fica sabendo o que entra de água, o que entra de comida, você imagina morar numa região que eles calculam o seu nutricionalmente, o que você precisa para não morrer, e eles deixam entrar essa quantidade por pessoa. Controlando água, energia... Eles controlam por proteína, né? Eles falam proteína. Você não pode trabalhar, você não pode viver numa região densa de pessoas. O que você espera de uma nação dessa? Isso que você estava dizendo, uma pessoa lá em Guarulhos estava me perguntando. Mas me explica essa questão. E aí você encontra dificuldade para poder explicar. Eu falei, imagina, ela morava num sobrado. Imagina alguém entra na sua casa, mata seu filho, mata seu marido, agride sua filha e fala, essa casa é minha. E te fala, tem um quartinho da empregada do fundo, você vai morar lá. Até eu ir lá te matar. Tá, eu vou fazer uma barraca para você lá morar. Só que eu que te dou a água, eu que te dou a luz, eu que te dou a comida. Quando você pedir, tá. E é isso que está acontecendo em Gaza. Quando quiser, eu vou lá e mato teus filhos. É o que fizeram em Gaza. Lemer, e outra coisa, eles fizeram recorte do 7 de outubro. E para trás, gente. Então eu vou falar o exemplo da Câmara lá de Jundiaí. Nós tivemos algumas questões na sessão, o clima esquentou. Uma bancada evangélica fez um discurso, um pastor teve lá também inflamando e tal, e eu dei a versão nossa, que é a verdade do que está acontecendo, não do recorte do dia 7, totalmente com viés. No final eu fiquei surpreso, os funcionários da Câmara vieram me cumprimentar, muitos disseram que não sabiam da história, muitos falaram, pô, você se posicionou, falou... Então assim, as pessoas quando sabem da verdade e não são enviesadas, quando tem realmente uma noção de diálogo, as pessoas entendem. As pessoas, na grande maioria, são pessoas boas e estão bem intencionadas, mas às vezes a falta de conhecimento... Isso, essa é a guerra de desinformação, a guerra infelizmente. De desinformação, entendeu? Eles são muito fortes na informação e a mídia também, a gente sabe quem controla, quem está por trás. Então. Mas fazer o quê, né? Mas diz pra mim, vereador, como é que tá lá em Jundiaí? Vocês não têm problema em Jundiaí, né? Não, tem, mas assim, eu tenho muito orgulho da cidade que a gente vive, a gente nasceu, a gente trabalha... Também sou o primeiro muçulmano eleito lá em Jundiaí, vereador. A gente tem um orgulho e muito orgulho da nossa cidade. Jundiaí é uma cidade que caminha bem. Por quê? Primeiro porque olha para as pessoas e sempre teve uma continuidade do trabalho, de bons gestores.
Então não é aquela coisa politiqueira para poder aparecer, não. Então Jundiaí alcançou hoje bons índices. Nós somos hoje 7ª ou 6ª economia do estado. Nós temos hoje, em 2021, nós somos considerados a cidade que mais retornava qualidade para a população através do seu imposto. Que legal. Então você paga o seu imposto, você tem uma educação boa, uma saúde boa. Então nós, em 2012, nós tivemos uma interrupção do mandato. Então nós tivemos 4 anos de um grupo que não estava nos últimos anos. E foram 4 anos péssimos. Deixaram uma herança muito ruim, a cidade endividada, funcionalismo sem receber, 4 UPAs sem entregar. Então quando o nosso prefeito Luiz Fernando, que é uma liderança hoje nacional, né, o prefeito foi já deputado federal, deputado estadual, está no 2º mandato como prefeito, ele fez uma gestão realmente de crise. Foram 2 anos estancando a crise. Não é fácil você ficar 2 anos apanhando, o mato alto. Ele falou, não, nós vamos entregar tudo com calma, com sabedoria, com inteligência. E aí pôs a cidade em ordem, pagou o funcionário, pagou as pessoas que forneciam remédio para o hospital. Então foi colocando a casa em ordem. Hoje o Hospital São Vicente, que é o nosso hospital, é um hospital de referência. Nós passamos por uma crise gigantesca que foi a Covid. Isso não foi fácil para nenhum prefeito, nenhuma cidade, nenhum secretário, nenhum vereador. Deixou impacto realmente gravíssimo, principalmente nas cirurgias eletivas. Mas Jundiaí realmente hoje é uma cidade boa. Nós já temos 2 UPAs entregues, serão entregues as outras 2 UPAs, porque também é muito fácil você construir. Construção é barato. O problema é você equipar, manter o RH lá funcionando ano a ano, mês a mês, pagando 2, 3, 4 milhões por mês por aquele equipamento. O custeio, o custeio é muito caro. Gestão pública é então, o custeio. Ter uma gestão hoje equilibrada, correta, isso que faz a diferença. Então, é isso que a gente tem prezado muito na cidade de Jundiaí, as boas gestões. Então, lá nós temos realmente avançado, a gente avançou muita coisa, a gente vai avançar, precisa avançar em habitação, a gente precisa avançar, mas avançou muito na educação. Educação nossa é uma educação de qualidade. Nós temos um saneamento básico hoje, quase 100% já universalizado do tratamento de água e esgoto, né? Então quase 100% praticamente da cidade já tem água e esgoto. Isso para a gente é um índice de se orgulhar, mas isso não é do dia para a noite, isso realmente é uma continuidade de boa gestão. E esse ano é um ano importante para nós, porque nosso prefeito ficou 2 anos, não pode mais ser reeleito. Então essa continuidade, esse passar o bastão, a gente está realmente muito preocupado em dar essa continuidade ao bom trabalho na cidade. Então Jundiaí vai muito bem, graças a Deus. Que bom. E como é que está a aprovação da gestão? Mais de 70% hoje da população aprova. E o prefeito já tem um sucessor? Tem. Então, é uma pessoa que ela nunca foi candidata. Na verdade, ela foi candidata a vice-prefeita em 2012, né? Foi quando teve esse período ruim, né? Nebuloso na cidade. Mas ele é uma pessoa muito técnica, chama José Antônio Parimoschi. Ele já foi secretário de várias gestões, trabalhou no governo do Geraldo Alckmin no estado, trabalhou já no Congresso também. Legal. Então é uma pessoa muito preparada. Está em qual partido? Hoje ele está no PL. Está no partido do PL. É uma pessoa muito técnica. Sabe aquela pessoa que acorda cedo e dorme tarde? Aquela pessoa que é gestora, ela não aparece, ela fica no bastidor para que possa o prefeito mas lá... você falou PL, mas não é extremista. Não. Ele era tucano até ontem. É um cara muito bacana, é um cara muito equilibrado, centrado e que trabalha. Que é isso que a população enxerga hoje. Não adianta também a gente votar numa pessoa que, porque eu sou de direita, sou de esquerda, e no final não entrega. Ele é aquele cara, Ali, que ele olha o projeto no início, no meio, no final, deu problema, ele acompanha, vai atrás do recurso, vai atrás da aplicação. Então é o cara certo, é o cara preparado, o cara técnico que pode dar continuidade ao bom trabalho que tem feito. Aliás, o trabalho só é bem feito porque ele está no bastidor fazendo toda essa engrenagem funcionar para o prefeito ir lá depois entregar. Então acho que é um casamento muito bom aí. O orçamento de Jundiaí Jundiaí já passou de 4 bilhões de orçamento. É uma cidade de 426 mil habitantes, com um orçamento de quase 4 bilhões e 300 milhões. Agora você falou da sua cidade, agora deixa eu falar de Guarulhos. Guarulhos é melhor que Jundiaí, é isso que você não quer dizer? É questão de melhor ou pior. Guarulhos, cada um defendendo o senhor. Eu já acho São Bernardo melhor. Você mordeu a chumbada, não falei nada de melhor ou pior, já mordeu a chumbada. Guarulhos, ela pertence à região metropolitana de São Paulo, né? É muito importante. Ela é a fronteira da cidade, tem um aeroporto que é o maior da América Latina, e o aeroporto foi imposto na cidade sem nenhum planejamento, né? Então a cidade antes do aeroporto tinha 400, 500 mil habitantes, depois do aeroporto pulou, hoje estão com 1.400.000 habitantes. Então
triplicou, quase quadriplicou. Isso pelo reflexo do aeroporto, falando, não? Então, isso depois do aeroporto. Então, o aeroporto ele trouxe progresso para a cidade, mas trouxe problemas realmente muito grandes e que exigem um grande administrador público, exigem muita dedicação da administração pública. Né? Por exemplo, o aeroporto ele gerou, nós temos hoje cerca de 45 mil funcionários dentro do aeroporto. É uma cidade dentro da cidade. 45 mil pessoas trabalham 45 mil pessoas trabalham no aeroporto. É uma cidade dentro... As pessoas não têm noção, porque lá é 24 horas. Lá não... Quantas milhões de pessoas passam por dia? Milhões, eu acho, não. Não chega a milhões? Não sei. Eu não tenho o número exato, né, mas só funcionários, 45 mil pessoas que trabalham diretamente no aeroporto. Guarulhenses são 15 mil que que moram na cidade e trabalham no aeroporto. Tem outros funcionários que acabaram vindo para a cidade. Por isso a rede hoteleira em Guarulhos, ela é sempre esgotada, sempre lotada. Por isso está construindo muito hotel lá. Legal. Né? Por outro lado, se vocês forem verificar, por exemplo, agora nós estamos na época do verão, todo o entorno do aeroporto tem problemas de alagamento, de enchentes. Tem o rio Baquerivu, que vem de Arujá e desemboca no rio Tietê. O aeroporto, quando foi construído o aeroporto, o que aconteceu? Eles desviaram o curso do rio. Difícil isso, hein? E aí, o que aconteceu? As empresas, as empreiteiras que construíram o aeroporto, para trazer mão de obra barata, porque Guarulhos era uma cidade, vamos dizer assim, não tão grande, não tinha muita mão de obra. Para trazer mão de obra barata, foram trazer de fora, de outras cidades, e até do norte, nordeste, enfim, trouxeram de fora. Os trabalhadores vieram, o que eles fizeram? Começaram a construir barraco do lado da obra. E aí, se você for olhar em torno do aeroporto, é muita favela. Brasília não foi assim também? Tem a cidade, a construção. Guarulhos tem 700 comunidades que vivem em situação realmente falta de saneamento básico, falta habitação. Então faltam muitos direitos ali. Então o aeroporto foi a causa que criou esses problemas. Então Guarulhos tinha poucas escolas públicas. Hoje, por exemplo, na minha gestão em 2008, quando eu entrei, Guarulhos não tinha nem 20 mil alunos na rede pública municipal. Hoje nós temos 160 mil. É isso aí. Se for para Guarulhos, a gente começou a ter problema muito sério de buracos nas ruas. Sim. Por quê? Porque começou a ter mais transportadora, começou a ter rede logística. Por Guarulhos passa a Dutra, passa Fernão Dias, passa trabalhadores, grandes rodovias e ainda o transporte aéreo. Então criou um problema muito grande. Tivemos que aumentar a rede de saúde, tivemos que aumentar a rede pública de educação, tivemos que, quer dizer, monte de assistência social, tivemos que triplicar. Então Guarulhos é uma cidade que teve esses problemas graças ao aeroporto, que trouxe progresso, mas, portanto, não foi planejada para ter o aeroporto. O aeroporto chegou lá, começou a trabalhar e então, nós descobrimos, pouca gente sabe disso, o aeroporto foi feito no lugar de um cemitério indígena. Tá louco. Eu ouvi falar nisso. Pouca gente sabe disso. E tentam abafar esse caso. Mas isso é verdade mesmo? É verdade. O nome Guarulhos é nome indígena. Não sai. Então ali tinha agora você está me deixando preocupado hoje, aí com o no filme Cabo Ghost. Sul, Lembra do Ghost? Não é Ghost. Como é que chama bem o filme de terror antigo? Como que era?
Era de uma casa que foi construída em cima de um cemitério e... Mas isso é real. Em Guarulhos é real. O aeroporto foi construído sobre os ossos dos índios que tinham um cemitério ali. Hoje nós temos uma aldeia indígena na região do Cabo Sul. Então, hoje temos indígenas, às vezes me procuram, né, a gente faz festivais com eles. Tal, mas tem. Então, assim, a nossa cidade hoje é a segunda cidade do estado de São Paulo. Se não me engano, a 12ª ou a 13ª do Brasil. É mais rica de muitas capitais. Você falou que Jundiaí é 4 bi. Guarulhos vai para 8 bilhões, 7 milhões e meio nós aprovamos agora, vai para 8 bilhões. É muito dinheiro. E não é, né? O atual prefeito, o prefeito Guti fez uma gestão espetacular, uma gestão de recuperação da cidade em todos os sentidos, recapeou muitas ruas, porque a situação da rodoviária, a situação das vias públicas estavam muito dramáticas. A saúde melhorou bastante, a educação é considerada uma das melhores do Brasil. A gestão da saúde nossa, portanto, é uma cidade que tem muitas dificuldades, teve muitas dificuldades, mas melhorou e muito. Hoje, Jundiaí, se não me engano, eu vi um índice, é a segunda cidade a melhor a se viver no Brasil. Guarulhos é número 42. Número 42 para se viver. Quer dizer, é uma cidade entre 5.700 municípios, número 42 também, mas é uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, próximos disso, um pouco menos, tá? Tem mais de 1 milhão de eleitores, e o atual prefeito também está igual ao Jundiaí, é bem avaliado, tem mais de 50% de aprovação e vai ter que fazer o sucessor, porque ele não é candidato de novo, está no segundo mandato. Mas aqui, por exemplo, em São Bernardo, o prefeito sempre tem dificuldade de eleger o sucessor. Isso é tradicional, já. Já é meio tradicional aqui. Talvez dessa vez faça alguma diferença maior. Mas geralmente, historicamente, o prefeito tem dificuldade de trazer o... Mas acho que São Bernardo também é uma cidade atípica, porque o PT também tem uma ligação muito forte aqui. Hoje o governo... presidente Lula é da cidade, né, morou historicamente, aqui, viveu então acho que aqui é uma conjuntura, apesar que o prefeito atual fez 2 mandatos muito bom, elegeu a esposa deputada, né? Então isso já é um sinal também... Não, o prefeito é uma força, uma força muito grande. Vai ser uma disputa... grande, né? Eu acho que é uma disputa, uma luta de titãs aqui. Titãs, exatamente. Você vê a versão, o Orlando tem, o atual prefeito está muito bem avaliado, está por volta de 70%, e ele é próximo do Tarcísio, então... o Luiz Fernando é muito amigo, faz parte do... A máquina pública, ela... é decisiva numa eleição. Lógico. E principalmente quando o prefeito é bem avaliado. Todo mundo quer a continuidade do trabalho dele. Então, mas aí você tem uma força muito grande, que é o Lula, porque dizem que o Lula quer que o PT retorne, que vai dar força pro candidato PT, que é o Luiz Fernando Teixeira. Né? Marcelo Lima foi vice-prefeito, então... provavelmente, não sei, o prefeito ainda não declarou o seu apoio. Mas é uma força. Mas é bem possível que se ele sendo o candidato do prefeito, então você tem Orlando, Lula e o Tarcísio, Tarcísio governador, que intenciona, vamos dizer, que há um comentário que ele irá apoiar o Alex ou o candidato do prefeito. Aí... você tem quem mais aí? Aí você tem assim, o Alex, por exemplo, é um cara que tem muito recall. Ele tem muito foi um bom deputado. E ele tem muito recall, porque ele já foi candidato muitas vezes. Então ele tem uma história aqui em São Bernardo. O nome dele é conhecido, né? A imagem dele é boa, enfim.
Vai ser uma eleição boa de acompanhar. Eu acho que assim, São Bernardo é difícil. Uma disputa boa aqui. Hoje é difícil cravar quem ganha. Eu não sei, porque São Bernardo dificilmente termina em primeiro turno. Tá. Né? Eu acho que todas as cidades da região metropolitana Jundiaí a gente está mal acostumado. tem desses problemas. Porque a gente ganhou no primeiro turno nas últimas eleições. Pelo mandato do prefeito e tal. A cidade, quando é bem administrada... Lá, 2 turnos? 2 turnos, mas... É que em São Bernardo aconteceu o seguinte, mal acostumados. O atual prefeito, na reeleição, o opositor ao prefeito, no caso o PT, passou por aquela dificuldade da Lava Jato e tal, aquela imagem ruim que o PT estava naquele momento muito forte. Então o atual prefeito, ele nadou, brincou nessa situação, chegou a ser eleito com quase 70%. Mas são situações atípicas, né? Se você falar de historicamente São Bernardo, eu acho muito difícil terminar em primeiro turno. Né? O pessoal de esquerda faz mais que 20% aqui, sempre 20, 25%, então... A história do PT sempre alcança organicamente 30%. Jundiaí sempre 20%. Pode 20%, ser de 20 a 30. Mas tem caído um pouquinho. Tem caído. Olha, no pior momento do PT... Aqui teve 17%, entendeu? E sabe o que está acontecendo também? Tem sempre o racha, né? O PSOL, Rede, PCdoB, parece agora, que eles não têm se unido. Não sei se agora talvez... Mas com o que aconteceu em São Paulo, onde o PT abriu mão para o Boulos, então a esquerda vai estar um pouco mais unida talvez, do que antes. Mas... O que você achou da história da Marta Suplicy retornar para o PT assim? Eu acho o seguinte, ela retornou para o PT... Mas ela não está afiliada ao PT, ela continua no partido dela, no MDB, não é ou não? Não. Eu acho que filiou, né? Ela não está no MDB, mas ela retornou para o PT quando... Ela se refiliou ao PT? Ela tinha saído do PT. Mas agora ela vai voltar para o PT, ela vai ser candidata do PT a vice. Mas como PT ou como PT? Como PT. O PT vai indicar o vice e ela se filiará ao PT e o PT indicará o nome dela. Agora, por que ela decidiu isso? Eu conheço bem a Marta. Ela, quando eu fui secretário dos Direitos Humanos em Guarulhos, ela foi me visitar no meu gabinete, nós conversamos, ela mandou emendas para nós, e ela estava no MDB. E agora eu estou no MDB. E agora ela foi a partir do momento em que o prefeito Ricardo Nunes começou a querer tornar mais público a vinda do Bolsonaro para o apoio dele, para o MDB, para apoiar o bolsonarismo. E a Marta, ela não faz parte disso. Não faz parte dela. Ela tem ódio, ela não aceita. Ela não aceita o bolsonarismo. Então ela viu que ali ela vai ser um peixe fora d'água. E aí, o presidente Lula... Ela sempre teve, mesmo nos piores momentos, mesmo quando ela votou contra a Dilma, no impeachment da Dilma, ela sempre esteve bem relacionada com o presidente Lula. Então, o Lula chamou ela e falou, olha, volta para sua casa, você saiu pelas turbulências, e aí colaborou muito a gestão da Dilma, a Lava Jato, um monte de coisas, né? E aí ela aceitou, ela falou, você volta para o PT e o PT vai te lançar candidata a vice, que é o acordo com o PSOL. O PT abriu mão de lançar o candidato a cabeça de chapa, que é candidato a prefeito, para apoiar o Boulos. O Boulos apoiou o Haddad para o governo do estado. E agora o PT vai indicar o vice do Boulos. Quem é o vice? Marta Suplicy. E vocês acham que vai dar em São Paulo? Em São Paulo, o jogo será... O Boulos chegou a ter 40% ali, né? Acho que vai ser também uma guerra de titãs, porque o Ricardo não é conhecido, está tentando se tornar conhecido. O presidente Lula, ele venceu na capital. É uma das poucas cidades do estado de São Paulo em que ele venceu. E venceu bem na capital. Então, a cidade de São Paulo, ela é uma cidade mais centro-esquerda do que centro-direita.
E a Marta, ela traz essa bolha do centro, do empresariado, do pessoal mais, vamos dizer assim, mais intelectualizado, do pessoal mais centro-direita. Mas eu não sei, cara. Quando o Kassab põe a mão em alguma coisa, eu acho difícil ele errar, cara. Mas o Kassab não falou nada em relação à eleição municipal da capital. Não falou? Mas é bem Ele provável não que a falou, Ricardo, não né? se manifestou. Por causa do Tarcísio, acredito. E o PSD está com quem na capital? Não sei. Mas eu acho que... Está com quem ganhar. Mas posso falar? É assim, O sim. PSD vai estar com quem ganhar. Por quê? Porque o Kassab está em dúvida. Veja bem, o Ricardo Nunes não foi eleito prefeito. Não. Assumiu. Sim, mas Ele era o vice É que andou do aparecendo... Bruno Covas. Eu acho que ele já andou aparecendo junto. Eu acho que está dando um sinal. Sim, mas peraí. O bolsonarista, você concorda comigo que tem muito bolsonarista arrependido? Sim. Você tem dúvida disso? Não tenho. E na capital mais ainda. Então hoje a maré está indo, vamos dizer assim, não vou dizer para a esquerda, mas para o centro. Centro-esquerda. E o Lula fez o quê? Trouxe centro para ele, centro-esquerda. A Marta. É o centrão, vamos dizer assim. Ele trouxe essa fatia. Eu acho que vai ganhar quem tiver menos rejeição. Ele quebrou aquele estigma do Boulos. Extremista, é pessoal, é extremismo e tal, não. Eu acho que a chance do Boulos derreter é maior do que a do Ricardo, que não é conhecido. Como é que o Lula ganhou a Então, primeira o teto eleição? do Boulos é mais curto do que o do Ricardo, mas... Como é que o Lula ganhou a primeira eleição? Trouxe o maior empresário na época, que era o José Alencar. Isso aí. José de Alencar. Pois ele falou, empresários, vocês estão com medo? Tá aqui, ó. O melhor empresário, o maior Sinalizou. empresário do Brasil está comigo. Super sério, né? Cara. Então, você acha que o Lula é extremista? Não. Não. Tanto que deu tudo pro Centrão. Não, o Lula não é extremista. Eu acho que as pessoas E você são, acha né, que o Boulos quem tá- é extremista? Eu não sei, cara. Ele é tão extremista quanto a Marta Suplicy. Ele é tão extremista. O que ele fez de extremismo na carreira dele? Me fala. É que assim, eu acho o seguinte, sinceramente, eu acho que... Rotularam ele, que Quando- é do quando eu tô- movimento sem teto. Não, a questão toda... Quantas casas ele invadiu? Não, mas quando eu estou falando o seguinte, uma liderança, isso para mim que era o erro do Bolsonaro. Ele não tem percepção do tamanho da importância que tem as palavras que ele fala. Por exemplo, assim, vamos metralhar essa petezada aí. É perigoso, porque... Não, cara mas na metralha, época o povo queria literalmente. ouvir isso. Não vamos usar máscara. O povo Máscara não serve queria pra nada. ouvir isso. Eu sei, Lamia, mas só que o líder, quando ele fala, a coisa vai se multiplicando. Então, quando é uma força de expressão dele, que ele está falando uma coisa de campanha, a outra ponta se torna perigosa, entende? Quem está fazendo. Pega um cara mais extremista, mais radical, interpreta isso literalmente. Então, eu acho que a liderança tem responsabilidade. Por exemplo, que nós estávamos discutindo 8 de janeiro. A pergunta foi, tinha um advogado que tem uma visão de esquerda e tinha outro advogado que tem uma visão de direita. A pergunta principal foi, Bolsonaro tem culpa no dia 8 de janeiro? Se foi uma tentativa de golpe ou não, está sendo muito discutível. Mas eu acho que o Bolsonaro teve culpa lá, né? Teve culpa por causa da sua omissão. Ele ficar quieto, eu posso ficar quieto, você pode ficar quieto, todos nós podemos. O líder não pode, ele precisa. Aquelas pessoas que estavam lá na porta, lá dos quartéis, estavam esperando alguma coisa, lógico. O silêncio dele. Olha, Dizia muita coisa, né? O silêncio dele dizia muita coisa. Um presidente da República que convoca embaixadores do mundo inteiro para dizer, olha, meu país é uma fraude. As eleições é uma fraude. Não, ele tem. Esse cara tem que ser preso. Isso é traição à pátria. Isso é sério. Isso é traição à pátria. Não basta torná-lo inelegível.
Não basta. Isso é traição à pátria. Eu chamar os estrangeiros e falar, ir lá nos Estados Unidos, cuidado, e não sei o quê, contra o país, como os filhos dele estão fazendo. Meu, os caras foram comprar lá em Israel um programa para espionar os outros, da ABIN. Isso aí não existe. Contra o país. Deputado federal, senador, outro filho vereador, fazendo isso e comprar no pior governo do planeta, no pior país do mundo, comprar programa de espionagem para espionar você, para espionar eu, para espionar você, para colocar no órgão oficial da ABIN. Você sabe o que é a ABIN? Claro, Agência Brasileira de Informação. Falar, vamos espionar nossos concidadãos, vamos descobrir o que os caras estão falando, vamos descobrir o que eles estão tal. Que isso? E os caras estão aí voando, vindo, usando aviões brasileiros para viajar, para ir, para voltar. São coisas. Eu não sou petista, sou do MDB, entendeu? Não sou bolsonarista, mas eu quero fugir desse negócio, dessa paixão, torcida bolsonarista, torcida petista, chato, né? não quero, mas isso é traição à pátria. Isso é. Isso é traição à pátria. Você viu aqueles deputados que foram até os Estados Unidos denunciar os parlamentares que foram a favor da Palestina, dizendo que eles são a favor do Hamas? Como? Eles juntaram um número e passaram um vídeo com o ex-presidente junto. Então, mas aí você chega, você imagina, você sair do Brasil para ir num país alheio. Você virou agente para denunciar, isso para mim é traição, isso aí não é isso não é cassação, isso para mim o cara tem que ser preso, porque opiniões antagônicas é legal, é para ser discutido no parlamento, não é para ser discutido no Capitólio. Exatamente. Por isso, às vezes o pessoal fala que o judiciário... O problema é meu e é nosso aqui, não é problema deles. O pessoal fala que o judiciário exagera, o judiciário e tal. Eu acho que o judiciário tem penas muito brandas. O cara que vai no Palácio do Planalto quebrar vidro, quebrar estátua, quebrar e tal, rasgar documento... histórico, né? Histórico. Que isso? E eles falam, o Xandão tem que... O ministro Alexandre de Moraes disse que queriam enforcá-lo em praça pública. Inacreditável, parece filme de terror, cara. Onde chegamos, né? E aquilo também é outra discussão que nós tivemos aqui no dia 8 de janeiro, foi ao vivo, estava Edinho Montemor e o Dr. Jaime. Não adianta falar, eu sei que muitos apaixonados aí pelo bolsonarismo acaba não conseguindo entender o que eu estou falando, mas quando se fala fora Lula, fora Dilma, fora Michel Temer, fora Bolsonaro, eu acho que é um direito meu de me expressar. Sim, eu sou contra, sou a favor. Sou contra, sou a favor. Mas ficar na porta do quartel, com devido respeito às pessoas, pai de família, mãe de família que estava lá, pedindo para o exército entrar e intervir, é golpe. E o país... Não tem como escapar disso, gente. Não tem como evitar essa situação. É que nem o Flávio Dino falou uma coisa engraçada. Ele falou, se o cara coloca uma placa pedindo, como teve, né? Extraterrestre veio a salvar a gente, não é golpe, né? O cara tá falando uma coisa... Sim, mas o cara fazer campanha na frente do quartel, do quartel. Fazer golpe meus heróis, de Estado? Cadê os seus covardes? Chamando o nosso exército covarde. E não sei o que, se acovardaram e não sei o que e tal. E é onde que eu falo assim, não, o presidente Bolsonaro, onde que ele errou? Entenda-se que ele, pela sua omissão, ele deve ser culpado, ou deveria ser culpado, de uma certa responsabilidade de vandalismo. Esse pessoal que Só que ficar quieto, o líder eu acho que não pode ficar quieto. Mas, ele poderia se posicionar. Esse pessoal que esteve na porta dos quartéis, você tem dúvida de que são bolsonaristas? Não, eu não tenho dúvida, mas só que o povo leva o povo, a liderança leva o povo a fazer isso. Eu não sei se todos eles são... Então, mas tem muita gente que se sente usada hoje. O Bolsonaro encorajou eles a tomar essa atitude, ou não?
Sim, eu Mas acho quantas que sim. pessoas se decepcionaram também? Com essa ausência de opinião, de fala. Tem muita gente hoje que fiquei na porta do quartel à toa, não me levou a Não é só nada. isso. Você vê aquelas ele perdeu a cenas eleição. bizarras, o cara passar na frente do quartel lá, Fez a gente passar batendo vergonha. continência. Não, se você pegar e falar assim, o presidente, houve a eleição. Deu segundo turno, Bolsonaro perde a eleição, Lula e ele não assume a sua derrota. Isso fica muito difícil. Ele não passa a faixa. Então, pode ser que o que de Montemor fala assim, ele estava de saco cheio, nervoso e não quis participar. Não. Mas vamos dizer o seguinte, se for isso ou não é, ele é um chefe de Estado e ele tem que saber que é a sua responsabilidade e saber que o povo dele está num momento quente. Sabe, eu lembro quando... É por isso que está cada dia caindo a popularidade Como dele. chama lá, quem que era o opositor do Obama naquela época? O senador... Esqueci o nome. Nossa, me escapou o nome. Bom, ele perde a eleição para Obama, e o Obama democrata e tal, e o outro republicano. Os republicanos são mais quentes, né? Que nem a história do bolsonarismo, assim, um pouco mais É o quente. Trump, né? Então, quando ele foi fazer o discurso dele, do senador de derrota, o pessoal já começa a xingar Obama, que não sei o quê. Você vê como os caras lá nos Estados Unidos estão muito mais avançados politicamente. Ele fala assim, calma pessoal, nós perdemos a eleição. O que a gente tem que fazer agora é reconhecer nossa derrota e desejar ao presidente Obama sucesso na governança do país. Até apoiá-lo. Isso aí, é um país só. Você vê a diferença diferença da política, como eles estão muito mais avançados, né? Eles têm uma sensação de patriotismo muito maior do que a gente, infelizmente. Eles foram criados, eles foram treinados, eles foram doutrinados a ter amor pelo seu país e pela sua democracia, o que eles chamam de democracia, né? Mas é isso, o cara perdeu ou ganhou, segue-se a vida, né? Segue-se a vida, não fica aí atrasando a vida dos outros. Fora a turma do Trump que decidiu invadir o Capitólio, né? Também, E tinha brasileiro pro meio, né? Eu conheço uma pessoa que está presa, não sei se ela já saiu. Ô, louco. Da minha cidade, que ela invadiu junto ali e foi presa. Eu fiquei surpreso uma coisa, sabe? Nesses tempos aí eu recebia dos amigos assim, uma campanha contra Biden, a favor de Trump e tal, e aquela briga na internet. Aí eu falava assim, pô, mas você tem cidadania americana? Ele falou, não. Eu falei, cara, você nem vota lá, cara. Nem vive. Você nem tem visto para os Estados Unidos, meu. Tanto problema para resolver aqui, ficar brigando o nome de Biden e Trump. Agora, se eu puder trazer um pouco para o cenário local de novo. Sim. Que eu acho muito curioso, né? Não sei se em São Bernardo, Guarulhos é assim, mas... Como eu disse, o Luiz Fernando, o nosso prefeito, está com uma aprovação de mais de 70%, muito bem avaliado. Só que como é que é engraçado, né? Vai chegando próximo da eleição, ali, vão aparecendo pessoas, vão aparecendo discursos, que em 3 anos e meio, 4 anos, ninguém falou nada. Para você ver como que é um discurso com viés, é um discurso politizado, assim, não politizado, mas politiqueiro, de querer realmente desgastar, de querer... porque o buraco, porque... Sabe aquela raia miúda? Que você não escuta falar nos outros anos. Então é engraçado que no Brasil a gente tem isso, Lemer. Vai chegando perto da eleição, pessoas que não apareciam antes começam a aparecer para falar numa tribuna livre, aparecem nas redes sociais. Aí você vai ver, a maioria sabe o que é? Candidato pela oposição. Então ficou 3, 4 anos calado, porque sabia que o governo estava sendo bem avaliado, estava fazendo uma boa entrega, e agora começa a aparecer para poder desgastar, para poder desconstruir a imagem. Isso eu acho também péssimo no nosso país. Sabe? Se é uma crítica, uma oposição para construir verdadeiro, eu acho legal, legítimo. Agora vai chegando perto da eleição, a pessoa quer aparecer para ela ser o candidato, para meter o pau no vereador, meter o pau no prefeito, só para ela querer se aparecer. Eu não vejo isso como benéfico, infelizmente. Você pega os candidatos. Isso é algo sistemático aqui no nosso país de maneira negativa, infelizmente. É aquilo, né? Se eu chegar lá e pegar uma obra aqui do prefeito daqui, vai. Qualquer obra. Tem um hospital de urgência, eu fui lá esse tempo, então ele iniciou na época do Marinho e foi terminado na época do Orlando. Marinho foi uma boa gestão ou não? Graças a Deus, nós, em termos de gestores, São Bernardo teve bons gestores. Bons gestores, isso é bom. O Marinho
Tá, essa é a minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Se você pegar mais para trás, teve Maurício Soares, William Dib, todos eles foram grandes gestores. Naquela época, ele não havia aquela estrutura, não tínhamos deputado estadual no segundo governo. Então era uma coisa meio aqui, assim, daquele jeito. E a coisa foi crescendo, e eles, Maurício Soares e William Dib, são os pais, os gestores, os grandes homens que criaram, e o Walter Demarque, esse pessoal criou essa linha política que nós temos hoje. Inclusive o tal prefeito é aluno, saiu do meio deles. Dessa escola. Então, Maurício Soares, falecido Maurício Soares, foi o advogado que criou o estatuto do PT quando foi fundado. Foi advogado do Lula naquela época. E depois ele sai do PT e vira oposição. Ele faleceu, né? Faleceu. Então tem uma história muito grande aqui. Depois, com o tempo, vem a onda de Lula, né? E é eleito, e depois Luiz Marinho é eleito. Luiz Marinho é eleito com muita força. Ele não foi no primeiro turno, foi no segundo turno. E como a sua proximidade... Foi reeleito. A sua proximidade com o presidente, com o governo, trouxe muitos frutos para São Bernardo. Sim. Então, uma delas é a Universidade Federal. Sim. E o Luiz Marinho, ele tem uma visão, por exemplo, naquele momento, que se ele não tivesse essa visão, talvez não ficaria aquele ponto negativo, mas eu vejo que não foi má intenção. Ele colocou o plano na mesa, ele falou, precisamos começar isso. E começou, pegou os orçamentos, pegou a aprovação, né, com financiamento federal e aquelas coisas todas. E começou as obras, boa parte das obras, e começou. Então o São Bernardo estava cheio de obra. Algumas não começou, a maioria começou. Só que aí veio aquele momento difícil que o PT passou. Então estava tudo aprovado, estava tudo ali, só que não tinha construtora liberada para fazer construção. Naquela época todo mundo estava... As licitações caíram todas, tinha que fazer licitação de novo. Sei lá, tinha as grandes empresas e as pequenas estavam amarradas às grandes, né? Não tinha jeito. Aí, então o PT teve esse problema. Então, o Marinho não conseguiu terminar as obras. O que tinham falado? Dizem, né? Falou, Marinho, se você começar a meter metade e terminar, é melhor do que você fazer tantas obras e não terminar todas. Dizem que ele falou assim, não, se eu não terminar, outro prefeito termina, pelo menos ele já começou. Entendi. E pelo menos já comecei, outro prefeito pode terminar a obra. Então entra o Orlando Morando e termina essas obras. Que é o hospital que ele está comentando. É isso. É isso, que nem o hospital de urgência. Você entra lá, é um hospital maravilhoso. Então, que bairro que estão fazendo? Cara, é aqui, já foi feito, já está aqui na João Nabuco, entrada da Anchieta, aqui pertinho, eu te levo lá para você ver. Você parece que você está no hospital, você entra nesse hospital e no hospital particular você não sente diferença. É bom mesmo. Tanto é que salvou a gente. Já está funcionando? Funciona. Quando o Orlando Morando, o que ele fez? Existia um cronograma e ele apressou terminar, porque começou a Covid. Então, a sorte foi que esse hospital estava quase pronto e se tornou hospital de urgência, e nós ficamos com leite suficiente aqui em São Bernardo para atender a demanda do Covid. Aqui ninguém morreu esperando respirador. Eu não sei te dizer todos os detalhes, mas foi muito bom. A gente, São Bernardo, comparado às outras cidades, a gente tem que agradecer a Deus, vamos dizer, nós estamos com uma estrutura adequada. E não precisamos colocar aqueles negócios de, entendeu? Os hospitais... Fazer de hospital de campanha. Esse hospital atendeu, o prefeito atuou em outro hospital e tudo, então, graças a Deus, tínhamos leitos. E tinha gente fora vindo para cá, porque tínhamos leitos. Então, se você chega lá, agora eu vou chegar lá, vou ser candidato a vereador. Se eu quiser fazer fama,
eu vou parar na frente daquele hospital e eu vou achar algum defeito. Ah, sim. Não é isso? Perfeito, perfeito. Porra, que palhaçada é essa? Que não sei o quê. Não tem lugar para estacionar, realmente lá é difícil. Tá vendo ali? Tá descascado aquele... Olha, não sei o que, olha, não tem... não, o cara lá, o cara da portaria não tá... Me distratou. Me distratou. Agora, quantas milhares de pessoas foram salvas ali? Exatamente. Que são gratas àquele espaço. Você acha que aquele discurso vai colar? Cara, então... Nos dias de hoje, Ali, acho que mudou. Inverteu um pouco essa lógica. Mas, Então... Fawaz, infelizmente, eu costumo dizer o seguinte. Infelizmente, o culpado não é o político, o culpado sou eu que votei nele. Perfeito. Porque eu voto... É reflexo da sociedade. Você pega lá, você pega assim, quem que é o candidato que tem maior voto? Quem mais tem... Olha, eu gosto de usar o exemplo do Dr. Enéas. Dr. Enéas era um gênio. Ninguém votou nele por ser o gênio. Votou nele porque ele fala, tem o 15 segundos, meu nome é Enéas. Virou meme da época, né? Era um meme da época que não era... Ninguém votou na inteligência dele, Léo. O cara era um gênio. É marketing. Acho que ele pensou até nisso, né? Falou, se lógico. eu for falar minha inteligência, eu não vou ser eleito. Vou criar alguma coisa Ele aqui. elegeu o deputado federal com 280 votos. Então, o cara era um gênio. Aliás, mas ele ninguém elegeu votou nele. seis. Ele teve votos para eleger 6. Tá bem? Mas ele só tinha registrado 5. Ó, o Tiririca. O Tiririca, pior que tá, não fica. O cara teve 1 milhão de votos só por causa disso. Vestido de palhaço, fazendo cambalhota na rede nacional. Aí é o que acontece. Culpado é o Tiririca? Não, é nós que queremos eles como candidatos. É isso. Então, assim... Precisa qualificar, né? A gente precisa puxar régua, cara. A gente precisa olhar pro currículo do cara, ver se ele é um bom gestor, se ele tem boas ideias, se ele tem capacidade. A formação mínima. A formação. Né? Daqui a pouco, vocês dois que eu conheço bem, sei que vocês são bem... Eu tenho grande admiração pela capacidade e história de vocês. Daqui a pouco vocês têm que ficar dando pirueta para ser eleito, gente do céu. Não faz sentido isso. Então é culpa minha como eleitor. Não culpa de vocês como candidatos. É assim, ó, eu acho que cada ser humano, ele é responsável pelos seus atos. Cada ser humano, ele tem que ter certeza e saber onde pisa. Né? Então, nós não podemos... O homem público ele não basta ser honesto, ele precisa provar que é honesto. O político, ele não basta dizer eu ajudo, ele tem que provar que ele ajuda na prática. Porque para o eleitor, para o cidadão, o político hoje só serve para roubar. Não serve para outra coisa. Essa é a visão geral. Por isso que elegeu esse tipo de coisa, pessoas que não têm pé nem cabeça, não têm projeto, não têm ideia, não têm... Então você precisa provar que você é bom. Mas... assim, ó, a legislação no Brasil, ela exige que você tenha certidão de honestidade. Absurdo, Quantas né? certidões você tem que ter para poder ser candidato? Certidão do Tribunal Estadual, do Criminal, certidão federal, certidão da Receita. Hoje eu tenho que provar. Você tem que provar. Eu tenho que provar que eu sou honesto, tem que ter um documento dizendo. Mas isso é uma obrigação. Isso deveria ser uma obrigação. Isso a legislação faz. Mas só isso não basta. Só isso não basta. Por quê? Porque você pode cair numa armadilha. Eu vou te contar uma história. Acho que eu já contei antes, mas é bom se alguém estiver assistindo, o pessoal que nos assista, o pessoal que é candidato, é bom que saiba isso. É assim, ó, eu fui secretário do Trabalho em 2017. 2017, Daniel? Foi 2017. Vou colocar aqui para aparecer a nossa canequinha aí. Ah, caneca café com bolo, tá faltando o bolo, mas tá bom. Bolo eu faltei, hoje eu pisei na bola. Saindo daqui nós vamos comer um bolo. Mas ó, um servidor concursado da secretaria, a secretaria tinha mais de 300 funcionários, mais de 300 servidores concursados. E eu tinha um servidor, eu fiquei lá 7, 8 meses na secretaria, depois saí porque tive que
e ser candidato e tal, e saí da secretaria, entreguei o cargo e tal. 4 anos depois eu recebi uma intimação do Ministério Público para ir lá depor no Ministério Público. Fui lá no promotor, falei, pois não, estou aqui e tal. Ah, você conhece fulano, essa pessoa? Olhei assim e falei, não. Eu, por exemplo, você é Vauaz, meu amigo. Se ele falasse, Vauaz é Conheço vereador tudo, de né? Jundiaí. O Ali, é meu amigo, meu irmão lá de São Bernardo. Entendeu? Mas é José Antônio da Silva. Eu falei, olha, Não reconheço. eu não me lembro. Por quê? Não me lembra? Eu falei, não. Como ele era seu funcionário? Eu falei, meu funcionário? Aonde? Eu não tenho empresa? Não, você não era secretário? Eu era. Eu falei, meu secretário ele trabalha para a prefeitura, não para mim. Mas eu era o responsável por aquele funcionário. O que aconteceu? Aquele funcionário namorava uma outra servidora, brigaram entre eles. Não sei o que aconteceu. Depois eu fui descobrir as coisas, fui atrás para saber, porque eu fiquei preocupado. E aí a namorada, para ferrar o cara, foi denunciar ele que ele era um funcionário fantasma. Ele era um servidor de carreira, ganhava super bem e tal. O promotor olhou, e quem era o secretário? É o Lamé. Então, chama ele. Falei, mas eu não tenho obrigação de conhecer o servidor. 300 servidores vou conhecer. Outra coisa, o secretário não é controlador de acesso. O secretário, ele não tem que ser o RH também. Fica lá, quem foi trabalhar, quem não foi. Não é assim que funciona. Tem diretor de RH, tem controlador de acesso, tem tudo isso, né? Tem relógio de ponto, enfim. Então, a menina, por questões pessoais, quis prejudicar o servidor. Moral da história, eu tive que ir atrás de documentos que eu nem conheço, para provar que eu não tenho... Alguém que você conhece, você nunca ligou na vida, tive que abrir sigilo do meu celular, tive que abrir um monte de coisa para provar que eu não conhecia o cara, que eu não sabia quem era ele. E depois para provar que ele trabalhava. Pelo menos nos registros, na biometria, ele ia lá, trabalhava. Agora, você entende? Mas o promotor quis ferrar eu. Mas por que eu? Porque eu era vereador. Porque eu era político. E o Brasil virou isso. Brasil não importa se é prefeito, se é presidente, se é senador, se é governador, se é... E a pior profissão, realmente, a mais difícil, é de vereador. Uma vez perguntaram para o Jânio Quadros. Jânio Quadros foi presidente da República, foi governador, foi prefeito de São Paulo, foi vereador, foi deputado. Ele foi tudo o que você imagina. O ex-presidente Jânio Quadros. Falaram para ele. Ele era prefeito. Falaram, prefeito, qual cargo mais difícil que você ocupou? Qual a campanha mais difícil que você disputou? Todo mundo achava que era prefeito, porque é prefeito... Não, prefeito que é prefeito de São Paulo. Ele falou, vereador. É difícil vereador, né? Por quê? Quer um café? Porque a dona Maria, se está com dor de barriga, vai atrás do vereador. Bate na porta. Acabou o café. O dono do bar, se tem problema, vai atrás do vereador. A pessoa ficou desempregada, vai atrás do vereador. Outro dia no meu escritório apareceu, né? um casal amigos nossos. Tinham me convidado para o casamento deles, tal, fui, pá, e tal. Tiveram 2 filhos e tal. Eu fui padrinho de casamento, tal, foram lá. Eles estavam se separando. Foram lá pedir para eu arrumar um advogado pagar isso para poder fazer a separação. Acabei sendo psicólogo. E eles se reconciliaram. Opa, parabéns. Eu falei, vocês estão se separando por qual motivo? Era só um motivo, ele chega tarde, eu chego não sei o quê, eu não posso isso, não posso... Eu falei, e que culpa tem as crianças? Desse dono Lamé, hein? Que culpa tem as crianças? Nada. Então, às vezes,
Você está compreendendo? Mas a função do vereador é essa? Lógico que não. A função do legislador é essa? Lógico que não. É fazer leis, é fiscalizar o executivo. Você está entendendo? Fundamentalmente, juridicamente e constitucionalmente é isso. É você fazer projeto de lei, é votar o orçamento do município, é fiscalizar o executivo, o prefeito. Mas jamais para ser psicólogo. Jamais para colocar um advogado de separação. Jamais para você arrumar vaga na creche, vaga na escola. Porque às vezes, muitas vezes, as mães, infelizmente, o poder público não consegue, chega para colocar o filho, não tem vaga na escola. E aí? Muitas vezes a gente entra na justiça para que a prefeitura garanta a vaga constitucional que o cidadão tem direito. Sabe o que está acontecendo? Então, a função do vereador mudou completamente, não é o que a lei diz. Ninguém faz o que a lei diz. Muito culpa do próprio vereador. Muito culpa do próprio vereador que se sujeitou a isso. A ser fiscal. É porque hoje o vereador tem que cuidar do buraco, cuidar da árvore, cuidar disso. Perfeito. Que não é a função nossa. Mas o vereador, muitas vezes, para conseguir o voto, ele acaba se sujeitando a isso, para não falar não para o munícipe. E aí a gente virou um fiscal do prefeito, muitas vezes. Chuva de verão, tem uma igreja lá perto do nosso escritório, choveu, quebrou todas as telhas. O cara me liga, tá chovendo dentro da igreja, a gente precisa de telha. Eu falei, vai no depósito e compra. Ele falou, mas a prefeitura não dá? Eu falei, isso aí dá cassação. É privado, não né? pode. Eu falei, você não tem fiéis? Eles não contribuem com a igreja? Vai lá. Mas você é vereador. Eu falei, eu sou vereador, o meu salário mal dá para mim. Graças a Deus a gente ganha bem. Mas eu falei... Não, mas não é isso que eu estava falando. É que você está compreendendo o que está... Mas eu volto a falar. O culpado somos nós. A gente escolhe o prefeito, o candidato, o vereador dessa forma. Eu quero alguém que vai pagar minha conta. Que vai pagar minha conta. Que o cara vai me fazer, isso que não pode. Que ele vai comprar o meu voto, ou que ele vai me facilitar, me colocar na frente da fila. Né? Olha, eu tenho um amigo... Tem as questões, por exemplo, a questão... tenho acompanhado um pouquinho mais, que é a questão do autismo. E, poxa, fiquei sabendo uma coisa muito triste. Você precisa de um teste do neurologista. 2, 3 anos, né? Pô, 2 anos, 3 anos. Pois é. Infelizmente. A política pública não está preparada. Não está preparada. Aí chove telefone para prefeito. Mas posso falar? Você vai no particular... Eu tive que passar. É pior ainda. Não é, mas também não tá fácil, não tem profissional no mercado. Não é fácil. E outra? É igual geriatria. Eu trabalho muito a questão do idoso. Por exemplo, o prefeito agora começou a construção de um hospital infanto-juvenil em Guarulhos. Só que a população daqui em diante está ficando mais velha. Nós estamos tendo menos filhos, mais idosos. E vivendo mais tempo com mais qualidade. Eu falei, prefeito, precisamos fazer um hospital geriátrico. Aí nós fomos descobrir, não tem médicos geriátricos. Ô, louco. Você sabia disso? Opa. Quem se forma em geriatria? Vai nas faculdades. Neuro, por exemplo. Neuro abre concurso público. Não tem neuro que quer trabalhar na prefeitura, por exemplo. Você está compreendendo? E a população muitas vezes não entende. E outra coisa que está acontecendo, Lemer, muitas pessoas têm perdido emprego, perdem o plano de saúde e vai recorrer ao SUS. Então... aumentou muito. E outra, se tem uma qualidade boa de atendimento, você falou de Guarulhos, Jundiaí também tem acontecido isso. A pessoa prefere não ir no particular, às vezes até tem plano e prefere no público. Muitos. Que a UPA atende bem, o pronto-socorro atende bem. Então é um fenômeno que está acontecendo. O SUS é o melhor sistema do planeta de verdade. O meu filho, por exemplo, estuda em escola municipal. E eu tenho o maior orgulho disso, porque a escola é escola boa. E a gente, como vereador, quer dar o exemplo. Sabe? Exatamente. Mas... acontece esse fenômeno cada vez com mais força. Pessoas perdendo emprego ou indo para a rede pública. Então não tem profissional. Tá bem. Eu tenho um projeto de lei lá em Jundiaí, que é a proibição dos fogos com estampido. Que é um projeto que me deu uma visibilidade muito grande pelos animais, principalmente pelos autistas, que sofrem demais com o barulho do estampido. Quem não sabe, procura saber a importância. Você está na hora de parar com o negócio, né? Só que tem que parar. Em Guarulhos é proibido. Então, Jundiaí a gente proibiu. Mas nós ainda tem pessoas por lei. Mas não tem profissional. Ou os que já têm já estão empregados e muitas vezes é fila de 2, 3 anos, infelizmente. Agora nós estamos tentando criar um centro para poder atender melhor e tudo mais. Então a gente está vivendo um fenômeno
muito grande em relação à falta de profissionais no mercado, infelizmente. É. Então, quando abre concurso público para algumas especialidades, muitas vezes fica zerado, não vem nenhum profissional para fazer. Porque não compensa, o cara prefere atender no particular, ganhar mais e não quer essa dificuldade. E outra, a gente precisa inverter um pouco essa lógica. O SUS, como o Lemer falou, é o maior programa de saúde do mundo. Só que se a gente não incentivar que mais pessoas se inscrevam, participem, queiram ir lá para a ponta atender, daqui a pouco não tem mais médico. Você não vai ter profissional. Não tem médico para idoso. Agora você imagina Norte e Nordeste. Você lembra de um programa que tinha que era o Mais Médico? Era o Mais Médico? Sim. Que vinham gente de fora ou não? Era isso? Vinha gente de Você escuta a gente criticando. Meu amigo, quem que quer ir lá para o Norte, lá para o Amazonas, lá para o Nordeste? Não precisa não quer ser ir, longe. Mas aqui na região do Bom Sucesso, nós tivemos médicos de Cuba. Até hoje a população pede eles de volta. É os únicos que iam lá. Isso é preconceito, para começar. Médico daqui não quer ir. Se o cara é profissional, tem diploma. Se o cara é cubano, não importa. Agora o cara não tá aí. Quem que tá ocupando esse espaço? Tá faltando médico. Tá faltando médico. É por isso que falta médico. Por isso que aí você vai nas extremidades, nas cidades pobres, no interior, não Mas tem médico. aí é que tá, sabe? Eu vejo isso narrativa. Eu vejo assim que nas campanhas eleitorais você tem lá algumas. A questão do programa do Mais Médico foi uma bandeira. Muito boa. Foi uma bandeira da Dilma. E foi uma solução. Aí, claro, aí entra o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa acabar com a bandeira. É isso. Aí. Mas acabar com a bandeira não porque a bandeira é boa. É para acabar a bandeira com o ganho político. Tudo bem. Isso. Aí vem o Bolsonaro, ganha uma força muito grande fazendo assim, com a arminha e não sei o que. Tem lógica. Não, eu não estou discutindo a lógica, eu estou dizendo o seguinte, aí entra o presidente Lula, ele começa uma campanha contra... Desarmamento agora. Com desarmamento, por causa porque virou a bandeira. Mas eles sempre foram... Não, mas eu entendi a sua lógica, tá certo? O seu raciocínio está correto. Eu sinto que a campanha do Bolsonaro contra o Mais Médico é a mesma da campanha do Lula contra a questão do armamento, porque é interesse aqui de acabar com a bandeira eleitoral. Mas o Bolsonaro, vamos lá. Bolsonaro... Eu vou te dizer o porquê. Eu sou CAC, né? Eu vou no Clube de Tiro. E na época do Lula 1, Lula 2, Lula 3 e Dilma, né? Tinha CAC normal. Não era essa guerra contra os CAC. Por que de repente o Lula... Entendeu o que eu estou dizendo? Eu acho que está tendo uma guerra de bandeira. Ele fechou o CAC, o que aconteceu? Cara, ele dificultou agora. Dificultou total. Eles passaram a posse de armas. O CAC é só para tiro desportivo. Pressionador, atirador e. Então, assim, eles vêm e descem um decreto que impossibilita de você... Tanta dificuldade que não tira mais. Tira do exército e passa para a Polícia Federal não está preparada. E sabe quando você faz um decreto para não dar certo? Sim. Olha, deixa eu relembrar uma coisa, você falou de guerra narrativa que eu achei importante, que é engraçado. Até a página 2, vou te falar por quê. O Bolsonaro foi pro segundo turno, né? Ia pro segundo turno, estava nessa guerra com o Lula, e eles abominavam o Bolsa Família. No segundo turno, ou chegando, não sei se foi no segundo turno ou no final da reta da campanha, o que o governo Bolsonaro fez? Começou a fazer propaganda, o quê? Em massa desses programas sociais. Mentira ou verdade? Para ganhar a eleição. Por isso que muito bolsonarista também, só que o povo até percebeu. hoje... Tudo bem, exatamente. Muita gente fala, pô, mas você não era contra, agora para ser eleito você tá... exatamente. Você vê? Então quando interessa, de um lado ou de outro, eles vão potencializando. Só que assim, eu vou dar minha opinião. O que eu acho que, por mais difícil que pareça, até ontem ninguém falava quem eram os ministros do Supremo, por exemplo. Hoje o cara tá no bar, tá na lanchonete, tá no restaurante, o cara tá falando. Ninguém nem sabia o que era STF. Então acho que isso também é um sinal que a gente está evoluindo, se é lento ou não, bom ou mal. Eu acho que a gente vai ter que passar por esse amadurecimento político, e faz parte disso, para a gente poder melhorar como ser humano, como cidadãos. Então essa conscientização política, Ali, passa também por isso. Infelizmente, a gente até ontem não falava de política. As pessoas abominavam. Hoje, no café da manhã, à noite, nas reuniões de família se falam. Pai e filho se matam. Pai não quer mais pagar pro filho, o filho sai de casa. Guerra entre família, um vai na casa do outro. Isso é um absurdo. Então a gente tem que parar um pouco também para
raciocinar. Se você é PT, se é PSDB, se você... Tudo bem, mas tem que ter um mínimo de razão, bom senso. Eu acho que o debate, a briga, o que for, fica no campo do debate. É o que a gente fala lá em Jundiaí. Fica no campo do debate. O que vale no final do dia? Se você vai no hospital, você é bem atendido, tem médico. Se seu filho tem uma boa escola, se o asfalto está passando na rua. É isso que vale para o cidadão. Se você é de direita, de esquerda, eu acho que as pessoas estão um pouco acordando em relação a isso. Porque você tá elegendo muita gente que no final não tá te entregando nada, caramba. É isso que a gente precisa parar para pensar. Brasil... O que essas pessoas estão te entregando? Você mora numa região X, aí você vota o deputado Y, que não tem nada a ver com a sua região, não manda R$1 para você. Então no final do dia o que vale é o que você está recebendo do governo. É isso que vai valer para o cidadão. Então é isso que a gente precisa parar para pensar. Ideologia é importante, óbvio. Se você é de direita, você não vai nunca votar no cara de esquerda, tal, eu entendo. Mas tem que ter um mínimo de razão. O cara de esquerda tá me entregando? O cara de direita tá me entregando? Até porque isso é muito cíclico, né? Eu acho que a opinião do povo vai mudando conforme o tempo, né? Cíclico esse negócio aí, né? Eu vou ser sincero, nunca achei que o Lula ia voltar ao poder. E o Lula voltou. Com a força que o Bolsonaro tinha, Ali. O que esse Bolsonaro fez em pouco tempo de arrebatar tantas pessoas, mas pelas falas, que como você disse, a narrativa, imitando gente passando falta de ar. Isso. Quantas pessoas morreram na pandemia? Quase 700 mil no Brasil? 700 mil. É gente pra caramba. Põe aí vezes 3, vezes 4, vezes 5 na família, e você às vezes debochando ou fazendo uma brincadeira. A maneira de se portar ali. E eu acho que eles perderam também, não só por isso, mas eles divulgavam muito para convertido, né? O foco deles é, por exemplo, você pegava alguém que, como eu estava com dúvida. Eu precisava ser convencido. Eu preciso ser convencido. Não adianta, mas eu não vou... Cara, eu sou teu amigo, teu parente, daqui. Eu preciso ser convencido para votar em você. Eu preciso ser... Claro. Você entendeu? Aí eu chego lá, não, por que você... Não, eu tenho que votar em você, Léo. Porque eu sou teu primo, sou teu amigo. Vamos parar, mas qual o seu projeto? Qual a sua proposta? Eu preciso ser convertido. Eu preciso ser convencido. Aí você pegava lá a turma e falava assim... Aí você falava, então você prefere o Lula? Eu falei, não, cara, só quero ser convencido. Você me fala, então... Sabe o que aconteceu? Eu estava em Dubai, na feira de alimentos, e naquele momento eu tinha começado a briga lá da Rússia e Ucrânia. E o presidente Bolsonaro pega e corre lá para a Rússia. Vai para a Rússia, Na minha primeira reação foi, caramba, o que ele foi fazer lá? Ele vai tomar partido, sei lá, fiquei preocupado, né? E eu estava num ciclo de amigos lá, então aí o cara falou assim, você é comunista. Eu falei, cara, eu só quero saber o que o presidente foi fazer lá. Eu fiquei com medo dele tomar um partido e o Brasil tomar, porque eles falaram que você é comunista? Não, é porque na época, a reação minha talvez foi... Eu me assustei, eu estava em Dubai, eu não estava acompanhando o noticiário. Quando me falaram, eu falei, caramba, o que o Bolsonaro foi fazer agora na Rússia? Então, só foi uma expressão minha. Então, eu falei, você é comunista, um cara lá, né, um brasileiro. Eu falei, não, só quero saber o que o presidente foi fazer na Rússia, eu não posso saber. Não, então você foi... Por causa das Aí o presidente da BPA lá, naquele momento, falou, não, olha, é importante... Você vê como é que é? Aí divulgaram aqui. Ele foi lá para acabar com a guerra da Ucrânia. Não, aí o presidente lá da associação me explicou, falou, não, olha, é importante porque tem questão do fertilizante. Eu falei, então o Bolsonaro tem razão. Fez uma boa coisa, né? Fez uma coisa boa. Eu só precisava ser convencido do porquê do presidente. Caramba. Eu não precisava ser chamado de comunista. Só uma informação resolvida. Entendeu? Então era só uma informação. Mas porque os ânimos estão muito acalorados. Eu acho que são lacradores, sabe? Eu acho que esse negócio de lacradores pode ter dado certo em algum momento, mas eu acho que isso não leva a nada. Tem que sair da bolha. Você não viu o que aconteceu com a deputada? Que saiu na rua com uma arma? Ajudou muito. Aquilo lá é uma cena assustadora. Aquilo lá Desculpa. É bizarro. Aquilo é bizarro. É inacreditável. Não é nem filme de terror. Deixa eu falar uma coisa. Esses caras aí, essa mulher, esses outros, eu gosto. Questão do vai CAC. ser caçada. Eu gosto. E essas pessoas que é da bancada arma, que fala... Queima o filme, né? Quando é que eu vou sair na rua? Eu tomo cuidado, juro por Deus, eu coloco um cofre dentro do porta-mala do carro, para ter as armas dentro, para ninguém falar que está pronto. Não é só no porta-mala como manda a lei.
Eu coloco dentro do porta-mala um cofre. Sim. E coloco a arma dentro para, assim, se o policial ver, saber realmente, para não ter argumento que eu estou fazendo uma coisa errada. E vou lá no stand de tiro. Agora, eu fazendo isso e a deputada sai apontando arma, correndo atrás do rapaz lá. E outra, você tem uma discussão, essa questão do armamento. E que nem eu gosto, por exemplo. Mas será que disso armar o país inteiro é o correto? Então, mas, vale a discussão, não estou falando que está certo ou errado. Eu acho que nós temos uma matéria para debater. Exatamente, tem um espaço de debate. Tem um espaço de debate. Agora, se você é contra ser petista? Não. Ou se é a favor de ser bolsonarista? Então, eu acho é isso que eu quero dizer, o povo está muito... Nós estávamos aqui com o vereador, que é bolsonarista ontem e tal, estava discutindo isso. Aí você vê assim, ó, nós temos culpa, o pessoal temos culpa, por quê? Por falar assim, depois saiu o CAC, assim facilitou, então o cara está podendo se defender, cai a criminalidade, o cara está com a arma dentro da loja e tal. Eu não queria chegar, porque a lei dizia o seguinte, naquele momento, tá, Leme? Não sei se você conhece. Se eu posso andar com uma arma para proteger o meu acervo, porque realmente para mim não faz sentido você andar com um carro com arma sem estar preparado para defender o seu acervo. Senão o bandido vem, pega as armas... Então mata porque vê a arma ali. Tá... então o Lula proibiu isso. Você tem que andar com as armas desarmadas, desmuniciadas e colocar no porta-mala, tá? Então, assim, eu poderia estar andando armado. Se a polícia me parar, eu falei, bastava eu dizer, estou indo para o clube de tiro. Mas é mentira. Então, eu faço de conta que estou falando a verdade e o policial faz de conta que ele está acreditando. Então, se for para facilitar, eu sou muito legalista. Se for para armar, se for para decidir que a população deve se defender com arma, ter facilidade, ter porte de arma bonitinho, é fazer de uma maneira correta, facilita-se o porte de arma, né? Então se treina o pessoal, para o pessoal poder ter arma, tem a questão do acervo. Crivo rigoroso para poder... Agora você chegava, você entra com um pedido de porte de arma. Porte de arma é diferente do CAC. Não sai. Não. Agora você entra com CAC, sai. Agora não mais, porque estamos esperando uma portaria, não sei o quê. Então não sai do lugar. Então, quando o Alexandre Moraes fala assim, aquele falso porte, é verdade, é porque era um falso porte. Eu sou a favor, né? Eu sou a favor. Mas eu sou a favor de eu falar a verdade para a polícia, poxa vida. Eu não quero ficar mentindo. Claro. Eu não quero que ele faça de... Eu acho que o cara que é parado pela polícia e mente para a polícia tem que tomar um tapa na orelha. Ou não é? Exatamente. Nós temos que... Quem não deve não teme. Sim. Se eu mentir para a polícia, o cara tem que enfiar a mão na minha cara. Olha, a verdade sempre vai ser sua amiga. E a mentira sempre vai te complicar. Então eu acho que, por mais dolorido, nós temos que fazer para que as coisas se tornem verdadeiras. Vamos parar com a falsidade. Falsidade, inventar lei para... Fake news, você leva o quê? A destruição. A fake news pode te salvar um dia, mas no final vai te acabar com você. Que absurdo. Enfim, absurdo, então. Bom, meu amigo... Gente, vamos lá. 1h40, hein, meu? Opa, porque o papo tá bom. Então, eu queria que vocês olhassem para aquela câmera e tivessem uma mensagem. Esse aqui é o momento para a gente se despedir. Olha, eu quero agradecer a você, Ali, de verdade, de coração, porque eu te conheço quando você era criança, quando você não tinha nem barba, nem tentativa de barba. É verdade. E, né, então, trabalhei... Há uns 10 anos atrás, né? Morei aqui na cidade graças ao seu pai, porque eu trabalhei com ele, a gente fazia um jornal aqui, uma revista, enfim. São Bernardo do Campo, uma cidade de coração para mim, porque vivi aqui, minha filha nasceu aqui. Eu quero te agradecer, eu quero dizer a todos os brasileiros, independente se é de São Bernardo, se é de Guarulhos, se é de Jundiaí, que o Brasil é o celeiro do mundo e ele é a esperança do mundo com seu povo, com sua população, com sua ideia de paz, de amor, de solidariedade. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em dia melhor. Todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer ter uma boa família, todo mundo quer tranquilidade. E isso é possível
porque aqui nós temos sol, água, terra e pessoas, seres humanos do bem. Então, obrigado, Ali, pela oportunidade de poder estar aqui no seu programa. Sou jornalista também, você sabe, então é um orgulho poder participar e sempre dizer a verdade, custe o que custar, porque a verdade é a nossa salvação, porque Deus, nosso Criador, é a verdade, é verdadeiro. Então, obrigado a todos. Muito bom. Também queria agradecer. Difícil falar depois do Lemer, né? Ele fala bonito, ele fala palavras assertivas sempre, mas assim, agradecer a todos aí, a audiência, né, que tem acompanhado o seu belíssimo programa aqui no podcast, e dizer do carinho que eu tenho pela cidade de São Bernardo, né? Por mais que eu esteja no interior, a minha esposa Safia morou aqui muito tempo, trabalhou com vocês junto com meu sogro Alerhamo, né, que já faleceu, tem um carinho muito grande pela sua família. Abu Jihad, uma gratidão muito grande à sua família, né? Sua esposa da Caravana da Fé. Pô. Eu não sabia. Agora você juntou as coisas, né? Eu sou genro do Abu Jihad, né? Alerhamo. Então a gente tem uma gratidão muito grande, um carinho muito grande pela sua família, pelo trabalho que vocês fazem. Então a cidade aqui que sempre me acolheu muito bem, quando eu vou aqui na mesquita, eu tenho muitos amigos aqui em São Bernardo também. Então é uma cidade que a gente tem um respeito, um carinho, muita coisa para aprender também. E acho que eu queria também passar uma mensagem de esperança para as pessoas, né? Por mais difícil que muitas vezes possa aparecer nesse momento político da nossa vida, mas eu acredito que a gente está num processo de amadurecimento político no nosso país. Então passa por isso. Então eu não desista, não desanime, né? Tenta sempre buscar a verdade. E eu acho que a política precisa de pessoas profissionais, pessoas técnicas, bons gestores, pessoas com muita transparência, e é isso que a política vai dar de espaço, porque não dá mais para amadorismo, para pessoas oportunistas tomarem conta de cargos importantes, porque no final do dia, se você não entregar uma boa qualidade de atendimento, de serviço público, você não serve para nada. Só narrativa, só discurso, eu já enxerguei que não cola mais. Colou no momento, mas agora você tem que ir para uma OBS ser bem atendido, para um hospital ser bem atendido, e é isso que as pessoas acreditam. Então eu queria te parabenizar e dizer que você, o Lemer, pode contar comigo sempre. A gente é uma grande família, pessoas que querem o bem das outras pessoas, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado. Muito bom, olá, muito obrigado pela vinda de vocês dois. Desculpa ter insistido para vocês virem aqui, porque depois começa a ano de eleição, o momento de eleição, não dá mais para falar com vocês. Mas, olha, estou muito feliz, olá, obrigado de coração, sejam sempre bem-vindos. E quero agradecer a todos que estão assistindo aí. Por favor, segue o nosso canal lá, se você gostou, faça um comentário aí, faça as perguntas aí que vocês vão responder. A gente responde, com certeza. Vamos responder. Então temos um vereador aqui de Guarulhos, temos de Jundiaí, e como sempre estamos convidando várias pessoas. Tivemos aqui, né, todos os pré-candidatos, declarados pré-candidatos a prefeito. Tivemos alguns políticos, deputados, ministro e o próprio prefeito Orlando Morando. Legal. Então estamos indo bem, graças a Deus. Eu espero que com o apoio de vocês aí... O alcance é longe, pode ter certeza. Agora eu preciso do favor de vocês dois. Você precisa me arrumar o prefeito de Guarulhos e o prefeito de Jundiaí para sentar com a gente aqui. Tá fechado. Tá bom? Vou trazer o prefeito e, se Deus quiser, o candidato à sucessão. Parabéns. Combinado? Ótimo. Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado a todos e até mais.